Olá pessoal, meu nome é Paulo Laredo, eu sou médico angiologista e cirurgião vascular com 17 anos de experiência no tratamento de varizes e nesse vídeo eu vou falar para você em como eliminar as varizes das melhores formas possíveis com as novas tecnologias e como evitar o surgimento de novas varizes. Fica até o final que eu te conto. O que são varizes? Varizes são veias dilatadas, 75% delas têm um fator genético, onde as veias dilatam e acontece um problema interno na válvula dessas veias que dificulta a passagem de sangue. Então, o sangue consegue subir, mas ele fica descendo novamente de volta para o pé que não deveria. Esse problema pode ser por refluxo ou por obstrução e dificulta a circulação do oxigênio. Sintomas comuns. Os sintomas mais comuns de varizes é a pessoa não sentir nada. Até 70% das pessoas têm varizes e vasinhos e não sente nada nas pernas. Só que é aí que mora o perigo, porque varizes é uma doença silenciosa. Ela ataca a circulação por dentro, compromete e muitas vezes você não sente nada. Quando a pessoa sente o sintoma, é porque por dentro, internamente, a circulação dela já está com um defeito muito grande. Aí podem aparecer os sintomas mais comuns, que é geralmente quando você fica em pé e já sente as pernas cansadas, ou sente muito peso nas pernas, sensação de peso ao final do dia, cansaço, dor nas pernas, formigamento, pode aparecer um inchaço nas pernas, ou às vezes fala assim, doutor, não sinto nada nas pernas, mas quando eu faço um voo, ou quando eu fico muito tempo parado, sentada na mesma posição, minhas pernas incham um pouquinho, que chama edema do viajante. Esses sintomas são os mais comuns. Então vamos lá, quais são as formas da gente tratar as varizes de forma menos invasiva, menos agressiva? Primeira coisa é a prevenção. Se você já tem uma tendência genética, se você já tem um pai, uma mãe, irmãos, ou uma avó que tem varizes, já percebeu o surgimento de novos vasinhos dilatados nas suas pernas, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o hábito, pegar o hábito de usar meias elásticas de compressão. Não precisa ser todo dia, pode ser dias alternados, mas se você passa muito tempo em pé na mesma posição, ou sentada, ou em pé mais de 6 horas, eu te recomendo fortemente que você tenha o hábito de usar as meias elásticas de compressão pelo menos abaixo do joelho, nem que seja, cada caso é um caso. O ideal é avaliar com o médico qual é o seu caso. Mas na grande maioria das vezes, se você usar uma meia de descanso, uma meia de leve ou de média compressão, vai te ajudar e vai evitar que essas veias dilatem ao longo do tempo e causem um inchaço. E vai acelerar também a velocidade do sangue dentro das veias. Então, primeira dica, tenha o hábito de usar meias elásticas de compressão. Segunda dica, mantenha um estilo de vida saudável. Faça alimentações saudáveis com bastante frutas, verduras e legumes. Se você bebe água, você tem que beber pelo menos 35 ml por quilo de peso corporal por dia, tá? Então isso aí o teu corpo, quando você bebe muita água, ele entende que aquele elemento não está em falta. Então você não retém água. Agora, se você tem varizes, bebe pouca água, o teu corpo vai achar que está com pouca água, vai reter aquele pouco que ela tem e você vai reter líquido. Então, beba muita água, tenha uma alimentação saudável, evite alimentos industrializados, processados, multiprocessados, coma bastante fibra natural, aveia, banana, frutas, verduras e folhas, tá? Vários artigos científicos comprovam que a ingesta de folhas verdes auxilia muito a circulação das pernas e faça exercícios físicos regulares. O exercício físico regular, para quem tem varizes, tem que ser uma mistura, metade pelo menos exercício de força, pelo menos 150 minutos de exercício por semana, incluindo metade exercício de força, como academia, musculação, pode até ser um pilates mais forte, e metade com exercícios aeróbicos. Os melhores são os que não têm impacto, como uma bike, um elíptico, uma esteira ou uma escada também. Então, associando um estilo de vida saudável, evitar tabagismo, evitar o uso de consumo de álcool, evitar o uso de hormônios anticoncepcionais, uma alimentação saudável e atividade física, você já vai evitar a progressão da doença e vai evitar a agressividade dessa doença. Toda doença, toda varizes, isso aqui não está escrito em livro nenhum não, viu gente? Isso aqui é que eu trato varizes há 17 anos. O que eu percebi? Toda varize ela tem uma personalidade, toda doença ela tem uma personalidade. Então não acha que a tua varizes vai ser igual de alguém que você conhece, da tua vizinha, da tua amiga, da tua mãe. Não, cada uma tem uma personalidade. É igual, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em alguém que teve um tumor, um câncer de mama. Então muitas vezes a pessoa tem o mesmo tumor, um carcinoma de células ductais. Só que na fulana de tal, ele foi mais agressivo. Agora na ciclana, ela foi um tumor mais lento. Vocês já ouviram falar isso? Então, assim, em cada pessoa, a doença se manifesta de uma forma diferente. Em varizes é a mesma coisa, tá? Então é importante você passar em consulta com o médico, com um angiologista, com um cirurgião vascular, para a gente ver qual que é a agressividade da tua varize. A varize ela pode ter
um conteúdo mais de doença, por exemplo, quando a gente pega uma paciente de 12 anos, 10 anos com varizes, que a mãe tem varizes, fez tratamento já, a avó operou, e o pai tem varizes, já teve ferida, úlcera, e essa menina começa com 8 a 10 anos já com veia dilatada, então ali eu sei que é uma agressividade mais alta. E existem pessoas que muitas vezes chegam com 70 anos, com poucos vasinhos e sem sintomas. Então é muito importante você passar primeiro no angiologista, no médico, no cirurgião vascular, para ver qual o seu tipo de varizes, se você tem só varizes internas, ou se você tem só varizes externas, ou se você tem comprometimento em veia profunda, em veia safena, e descobrir qual que é o seu problema. Eu vejo muita gente na internet, gente, passando creme, passando pílula, passando pomada, passando tomate, passando vinagre de maçã, um monte de receita que não funciona, onde muitas vezes você vai gastar um dinheiro à toa e você vai achar que aquilo vai funcionar, não vai funcionar, e não vai corrigir causa, entendeu? Então é a mesma coisa que você ir numa clínica fazer só aplicação, não sabe qual o seu tipo de varize, se é interna, se é externa, se é safena, qual que é a causa, onde começa, qual o trajeto, onde termina. É por isso que muita gente, vocês já devem ter ouvido falar, faz o tratamento de varizes e não tem resultado. Você já ouviu falar de alguém? Fez tratamento, que fez aplicação, que fez... Eu ouço todo dia. Ah, doutor, eu já fiz cirurgia de safena com 17 anos, depois eu fiz outra cirurgia, depois eu fiz aplicação, depois eu fiz espuma, manchou minha perna e eu tô aqui, cheio de veia. Porque é igual você chama aquele pedreiro na tua casa para consertar uma parede que tá infiltrada e ele não acha a causa, ele passa uma massa, passa uma tinta e larga lá. Quem não conhece esse tipo de profissional? Então, o que eu bato tanto no consultório é que não adianta só tratar varizes. Para tratar, para fazer, tem muita gente que faz. Para quem resolve, são poucos. Os profissionais que resolvem são poucos. Muitas vezes fala assim, ah, doutor, mas eu já fui na clínica, eu já fui... Muita gente faz, mas são poucos que resolvem. Por quê? Porque eu gosto, gente, de ir na causa, na origem, na raiz do problema. Enquanto eu não descobrir a origem, eu não trato. Até porque se eu descobrir a raiz do problema e for lá e secar a raiz, acaba o problema. Então, a dica final é ir num especialista vascular. Então, primeira coisa, você vai tratar suas varizes, que seja com um médico, um angiologista especialista. E hoje em dia tá muito fácil, gente, você checar se um médico é especialista ou não. Basta você entrar no Google, digita o nome dele e digita consulta médico CFM, Conselho Federal de Medicina. Você vai ver se ele é especialista ou não. Porque o especialista, ele vai ter muito mais experiência, muito mais chance de resolver o seu caso. Tipos de tratamento médico para varizes e vasinhos. Hoje a gente tem a escleroterapia. O que é a escleroterapia? Aplicação de vasinhos. Essa aplicação são medicamentos que o médico profissional aplica dentro das veias e esse medicamento eles secam a veia de dentro para fora. Só a escleroterapia, só a aplicação, ela vai resolver todo o caso de varizes? Não vai, gente. Vocês estão achando que só a aplicação vai resolver varizes? Não vai resolver. É a mesma coisa que eu ir no meu quintal, vamos dizer que eu tenho um quintal que está cheio de mato, cheio de grama. Eu vou lá e aparo a grama. Melhora um pouco o aspecto, só que não vai resolver, porque a raiz ainda tá lá, deixou a raiz. Então aquilo ali, depois de 2, 3 semanas, caiu uma chuva, aquilo, pô, cresceu de novo. Então a aplicação sozinha, ela não resolve varizes. Laser, tratamento a laser. Eu gosto muito do laser, eu sou fã de laser, eu sou entusiasta de laser, eu uso muito laser. O laser, ele auxilia muito como uma ferramenta a mais para você ter um resultado melhor, para você ter um resultado mais duradouro, para você ter um resultado a longo prazo. De que forma que o laser funciona? Tem vários tipos de laser, gente. Laser por dentro da veia, laser por fora da veia, laser transdérmico, ND-YAG, KTP, Erbium-YAG, existem vários tipos de laser. Mas qual que é a lógica do laser? Por que eu gosto tanto do laser? O laser, ele vai elevar a temperatura da veia em torno de 70, 80 graus Celsius, ou seja, aquilo vai esquentar, vai meio que fritar, vai secar o vasinho de dentro para fora. Agora, eu te pergunto, uma veia tratada com laser, tem como ela voltar? Não tem. Se ela foi bem tratada, um bom profissional usou o laser de forma adequada, é a mesma coisa que se eu fritar um bife, o bife tá cru, eu frito o bife, tem como ele voltar a ficar cru? Não, não tem, é impossível, porque a temperatura alterou aquelas células ali, não tem como voltar atrás. Então, quando eu faço um tratamento com laser, aquela veia, ela modifica de uma certa forma que ela seca e desaparece. O teu próprio organismo absorve, sem ter que eliminar aquela veia, sem ter que retirar aquela veia. Eu gosto muito do laser, muitas vezes o laser, ele é igual o sal numa comida. Ele não é o único ingrediente, mas ele é um ingrediente que faz o resultado final ficar melhor. E se eu usar muito sal, também a comida fica ruim. Se eu usar muito laser, também não tem um resultado bom, posso queimar. Se eu usar pouco laser, também eu não vou ter o mesmo resultado. É a mesma coisa que eu usar pouco sal. Então, assim, na medida certa, o laser, ele eleva o teu resultado para melhor. Radiofrequência. Vocês já ouviram falar em radiofrequência? Existe um tratamento com radiofrequência para varizes, para vasinho e para safena. Ele é um resultado bom, mas é uma tecnologia que já ficou mais antiga. Quando chegou o laser, assim, não existem benefícios da radiofrequência acima do laser. Eu prefiro laser, eu trabalho
há mais de 14 anos com essas novas tecnologias. E o laser, ele tem um benefício que a radiofrequência não tem. O laser, ele deposita na pele. Então existe um fenômeno chamado memória eletromagnética da pele. A nossa pele, ela guarda, ela tem memória de toda a radiação e toda a luz que já chegou nela. Então você vê uma senhora de 70, 80 anos, que é cheia de pintinha, escurinha, aquilo ali foi um sol que ela pegou quando ela tinha 18. Então a pele dela não esqueceu. Então assim, a nossa pele, ela guarda essa informação de toda a luz que chega. Então se eu faço um tratamento todo em você com laser, e depois eu faço as manutenções com laser, aquela tua pele, ela fica irradiada. E fica mais difícil de aparecerem novos vasinhos. Ou quando aparece, ele aparece em menos quantidade e menos agressividade. É igual você lembrar, por exemplo, para depilação, você faz um tipo de depilação com gilete, 7 dias e pelo volta. Faz um tipo de depilação com cera quente, 1 mês volta. E quando faz com laser? Pelo menos 1 ano. E outra coisa, quando volta o pelo naquela região, vamos dizer que você depilou a axila, depois de 1 ano não volta igual como estava. Porque a pele, ela manteve aquela memória do laser. Então ele volta um pelo mais fino, em menos quantidade, menos grosso, menos preto. Então eu gosto muito do laser, que ele tem o que a gente chama de efeito residual. Por exemplo, agora na última pandemia, tiveram muitos pacientes nossos do consultório que se perderam, ficaram 2 anos, 3 anos sem vir. E quando elas voltaram, a gente viu que ainda tinha um efeito residual do laser. Ainda tinha um resultado muito positivo. Sem o laser a gente não conseguiria. Microcirurgia de varizes, você já deve ter ouvido falar. Ah, doutor, eu tenho varizes, fui no médico, ele me indicou uma microcirurgia de varizes. O que é isso? Muitas vezes é uma cirurgia de varizes feita com aquela agulhinha de crochê. Hoje ainda existem indicações, tá? Eu faço no consultório, geralmente quando eu pego uma varizes, que eu olho na tua pele, ela está em alto relevo ou em baixo relevo, aquela é uma varizes que ela tem chance de pigmentar. O que é isso? De manchar. Então muitas vezes você tem uma pele ali já está um pouco danificada, a gente vê que está até um pouco manchada. Nesses casos, em alguns casos locais, eu gosto de fazer uma associação de espuma com uma microcirurgia de varizes, que é a cirurgia microestética. Não pega ponto, não fica cicatriz, mas a gente dá um melhor resultado funcional estético. Eu não gosto de fazer só a microcirurgia para tudo. Todas as armas, todas as tecnologias que a gente tem como vascular, para tratar as varizes, elas são como se fossem ferramentas numa caixa de ferramentas do marceneiro. Então, eu tenho uma chave Phillips, eu tenho uma chave de fenda, eu tenho uma chave de cano. Cada uma serve para uma coisa. Eu não posso pegar uma chave de fenda e achar que eu vou consertar tudo na minha casa com aquela chave de fenda. Então, eu tenho que ter várias ferramentas. Em cada caso é um caso, cada tipo de variz é um tipo de variz, e muitas vezes a gente associa essas técnicas. Vamos lá, stripping de veia. O que é isso? É a antiga cirurgia convencional de varizes, cirurgia aberta de varizes. Hoje ainda existe quem opera varizes? Existe. Existem cirurgias abertas de convênio, cirurgia aberta de varizes, às vezes no SUS faz, quando você corta, tem que fazer o corte, arranca a veia, porque ela é muito mais agressiva, né, gente? Tem mais de 40 anos que se faz isso, tem que internar, tem que tomar raquianestesia ou anestesia geral, tem muito corte, tem ponto, sangra, fica roxo, tem que ficar 2 semanas de repouso. Quem é que pode ficar 2 semanas hoje de repouso numa vida corrida que a gente leva hoje em dia? Então é muito difícil, né, gente? Muitas vezes quem não tem condição ter acesso a essa nova tecnologia, realmente às vezes pode fazer por um SUS ou pelo convênio. Mas assim, é uma técnica mais agressiva, é uma técnica que não resolve a causa, a origem, a raiz do problema, porque numa cirurgia ela não é tão precisa quanto o laser. Então fica a veia doente, às vezes sai veia boa. Muitas vezes a mulher sai da cirurgia cheia de corte, cheia de incisão, toda roxa, e ainda tem um monte de doença lá dentro dela. Não resolve tudo. Então hoje em dia, a cirurgia ela já foi uma técnica, a melhor técnica. Hoje ela não é mais a melhor técnica, ela perdeu espaço para o laser. Dicas de prevenção. Faça atividade física regular. Só de você fazer 150 minutos de atividade física por semana, você já diminui 50% o aparecimento de novas veias, varizes, e diminui em 50% a chance de ter trombose. Segundo, a alimentação saudável. Mantenha uma alimentação saudável, rica em frutas, saladas, verduras, folhas, aveias, e tome bastante água, pelo menos 35 ml por quilo de peso corporal. Se você tem o teu peso corporal, multiplica por 35. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar no mínimo por dia, é de 35 a 45 ml. Evitar hormônio anticoncepcional, evitar fumar, evitar beber, de preferência, evitar alimentos industrializados, ricos em açúcar. Existem muitos alimentos que inflamam as veias também, como os alimentos derivados do leite, ou até mesmo derivados do glúten, farinha de trigo branca, leite de vaca principalmente, é o mais inflamatório. Manter uma consulta com o cirurgião vascular ou médico angiologista, pelo menos uma vez ao ano, gente. O corpo ele funciona como se fosse uma máquina. Você não tem que levar um carro, uma moto para revisão. Você não tem que, por exemplo, as mulheres
ou os homens também têm que fazer os exames preventivos uma vez ao ano. Se você nasceu com uma tendência de ter um problema na tua circulação, é importante que você vá uma vez ao ano no médico vascular para ver como tá, faz um exame de Doppler, ver como tá a tua circulação, se apareceu algum defeito, se não apareceu, porque desse jeito é muito mais fácil, muito mais prático, mais barato você fazer uma manutenção preventiva do que gastar dinheiro corrigindo o problema. Bem, recapitulando o que a gente falou, hoje vocês viram várias formas de tratar varizes, desde as formas invasivas, agressivas, as menos agressivas, e como evitar varizes ou evitar a progressão da doença, a agressividade da doença, com todas as medidas que eu falei. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema, ou querem me contar um pouquinho da sua experiência com o seu tratamento, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, deixem aqui nos comentários, curtam esse vídeo, lembrem de se inscrever no canal e de ativar as notificações, pois aqui eu vou falar a realidade. Eu vivo nesse mundo de varizes, eu sou cirurgião vascular especialista há 14 anos e eu tô aqui para ajudar você.